Bom dia, amados ouvintes do programa Missionário Caminhos de Paz. Vamos para mais um capítulo da história de Coaci, o menino do Togo. Coaci perdeu sua mãe, ele cresceu, sabendo que ele iria servir aos deuses e que ele seria, o feiticeiro da tribo. E foi assim que ele cresceu, Coaci, quando se tornou adolescente, ele tinha um tio que morava na capital, então ele veio para visitá-lo e para oferecer para ele estudos, porque era muito caro, mas o tio decidiu pagar para ele estudar na escola da aldeia. E lá ele conseguiu umas amizades. E esses amigos faziam coisas que Coaci entendia que não eram boas, mas muitas vezes por medo ele fazia, por medo dos colegas. E uma dessas coisas era roubar mangas. Então, um dia na escola, no momento do intervalo, os colegas o convidou para ir chupar mangas durante o período do intervalo. E Coaci foi lá, eles subiram no pé de mangueira. E quando o sino tocou para retornar, os amigos conseguiram descer e Coaci não conseguiu. Quando chegou na escola, o professor percebeu a falta dele, perguntou se os colegas sabiam onde ele estava. E um colega falou que sabia, ele tinha ficado na mangueira chupando manga. Então, o professor pediu para Iavo ir até lá e chamá-lo. Quando Iavo foi, ele viu que Coaci estava preso lá em cima na mangueira. Ele subiu para tentar soltá-lo, só que Coaci pisou num galho fraco, ele caiu. E quando ele caiu desmaiado. Ele não falava, ele não se mexia. E o colega voltou desesperado, achando que ele tinha morrido. Então ele correu, voltou para falar com o professor e disse: olha, professor, eu acho que Coaci morreu. Ele caiu da mangueira e ele não está vivo. Então o professor correu, com os colegas para vê-lo. E quando chegou lá, o professor viu que ele não estava morto, então tentou acordá-lo. Ele acordou sentindo muitas dores, mas ele, pela graça de Deus, não tinha quebrado nem um osso. Mas quando ele acordou, ele ficou muito envergonhado, porque ele sabia que, o professor sabia que ele estava tirando mangas, que era algo errado. E o coração dele ficou muito triste, porque ele ficou muito envergonhado diante dos colegas, diante do professor. Embora ele não conhecesse Jesus ainda, nunca tivesse ouvido falar de Jesus, sempre que ele fazia algo errado, ele sentia que tinha algo errado, aquilo não era certo. E Coaci sentiu isso nesse dia, E o tempo foi passando, ele continuou estudando. Cada dia que passava, ele percebia que os estudos ficavam bem mais difíceis, E uma coisa que ele achava muito difícil era matemática. Ele não gostava da matéria, achava muito difícil. E naquela escola, todos os anos, os professores premiavam aquele aluno que se saísse melhor em matemática. Coaci nunca tinha ganhado o prêmio, mas o seu colega Iavo, ele sempre ganhava como o melhor aluno. E era um destaque, As famílias ficavam muito felizes. E um dia, Coaci, ele comentou com a madrasta dele, que tinha esse desejo de um dia ele poder ser o melhor aluno da escola, Então a madrasta disse para ele: olha, pois então você precisa se dedicar mais, você precisa estudar mais. E então a madrasta sempre o acordava mais cedo, colocava uma lamparina para que ele pudesse estudar mais e principalmente matemática. Teve um dia que ele foi para fazer a prova, E quando chegou lá tinha alguns problemas. Ele tentou resolver, fez todo tipo de conta, não dava certo.
E ele pensando, puxa, como eu gostaria de ser o melhor aluno esse ano para alegrar o coração de meu pai, do meu tio, da minha madrasta. E enquanto ele estava atrás, né, do colega dele, do Iavo, e o Iavo baixou-se para pegar o lápis que tinha caído, ele conseguiu ver a resposta dos problemas, né, dos dois problemas que ele não tinha resolvido. Ele olhou rapidamente e deu para ele ver. E ele sabia que se o professor pegasse um aluno colando, ele expulsava na hora da sala. E ele ficou ali quieto, né? Quando ele viu, ele sabia que era errado fazer aquilo, né? Mas ele rapidamente conseguiu resolver os dois problemas e entregou a prova. Então, ele realmente achou que tinha se saído muito bem, porque os outros ele tinha conseguido resolver e os dois que ele não tinha conseguido, ele tinha conseguido pegar essa cola, né, do colega. Então chegou o dia, né, do professor corrigir as provas, chamar os melhores alunos. Então ele começou do 10º e foi chamando, né, e premiando. E para surpresa de todos, né, o Iavo, o aluno que há muitos anos ficava em primeiro, ficou em segundo. E todos ficaram surpresos, né? Inclusive, né, Quaci, porque ele não imaginava que ele estivesse em primeiro. E para surpresa dele, né, o professor, ele disse assim, nesse momento eu quero chamar aqui deu o nome Angibele, mais conhecido como Quaci, por ter se destacado e por ser o aluno número 1 da classe. E todo mundo ficou surpreso, né? E Quaci também. O professor teceu muitos elogios, dizendo para ele, né, que bom que ele tinha se destacado, tinha conseguido se tornar o melhor aluno. E Quaci ficou feliz, mas nem tanto, porque ele sabia que ele não era o melhor. Ele sabia que ele tinha roubado aquele lugar do colega dele. Então, como era já o fim do ano, né, nesse dia, então logo o Quaci entrou de férias, ele voltou de férias, ajudando o pai na roça. E então chegou o tempo que o feiticeiro disse, olha, agora, todas as noites, ele precisa vir à minha casa, que eu vou ensiná-lo a falar com os espíritos. E Quaci não queria, ele tinha pavor daquilo, mas o feiticeiro insistia, porque como o pai tinha prometido, né? Embora a mãe tivesse morrido, mas o pai manteve a promessa de que ia servir e dar ele para servir aos ídolos. E Quaci ficava muito triste, porque o feiticeiro ensinava aqueles rituais e ele dizia para ele, olha, você vai ser o substituto, você que precisa aprender a fazer isso. E Quaci pensava, eu não quero isso para mim, não quero de forma nenhuma, né? E uma noite o feiticeiro levou ele à casa dos espíritos, né, onde viviam enormes cobras jiboias. E o feiticeiro disse para ele, olha, você nunca pode matar uma cobra jiboia, porque cobra jiboia é um ancestral nosso que pode estar nela. Então, sempre que vê uma jiboia, tem que deixar ela andar, passear. E se ela encostar em alguém é porque é um ancestral parente que quer se aquecer, está perto. E se alguém na aldeia matar uma jiboia, ela precisa ser sepultada como se fosse uma pessoa. Aquilo deixava Quaci tão triste. Ele disse, olha, você tem que aprender todos esses rituais e você vai aprender a dominar as cobras, como eu faço. Aquele feiticeiro, ele dominava as cobras, era
algo terrível que quase temia chegar esse dia. Ele dizia, oh, eu não posso fazer isso, eu não aguento isso, né? Mas ele ficava ali. Ele tentava ao máximo ser um ótimo aluno, né? Mas ele não queria aquilo para a sua vida. Então, logo quando voltou às aulas, ele ficou muito feliz, porque ele não precisava, durante o período de aulas, ele não precisava ir à casa do feiticeiro. Então, quando as aulas voltou, Coaci viu que estava ficando muito difícil as lições, ele não se saiu bem e Coaci notava que ele não conseguia ver as letras direito, era tudo ficando embaçado para ele. E naquela cultura, os homens nunca temem, né? Eles são ensinados a não temer, a não reclamar de nada. E só que a leitura começou a ficar péssima, ele não conseguia ler. E um dia o professor o convidou para ler um texto e Coaci não conseguia ver, ele fez uma péssima leitura e o professor disse, mas que vergonha, Coaci. Você poderia estar melhorando, mas você está piorando, isso não é normal. E ele ia jogar bola com os meninos e ele ficava tropeçando, caindo. Até os colegas observavam que tinha algo errado com Coaci. E Coaci viu que não estava enxergando bem. Não conseguia ver, né? Ele tinha dificuldade para enxergar. E ele começou a sentir fortes dores de cabeça, muita dor. E então ele comentou com o professor e o professor disse, olha, tem algo errado, é necessário procurar um médico. E aí ele falou com seu pai, o pai foi lá no feiticeiro e o feiticeiro disse, não, deve ter algum espírito e encostou nele. E aí ele fez um ritual, passando remédios quentes, né, nos olhos dele e não melhorava. Então o pai dele, o senhor Mensah, ele começou a ficar preocupado com o filho. Ele não sabia o que fazer. Então o feiticeiro, ele foi lá novamente e disse para ele que não tinha resolvido o feitiço. Então o feiticeiro pediu para ele uma cabra valiosíssima para que ele pudesse fazer um outro feitiço. O senhor Mensah fez o sacrifício, foi comprá-la, mas nada resolvia o problema de Coaci, né? O feiticeiro fez tantos rituais, fez rituais de cortar as costas dele, colocar cinzas dentro, dizendo que eram espíritos e que ele ia ficar bom, mas nada resolvia. Então, um dia o pai escreveu um bilhete para o professor e o professor disse para ele que queria ajudá-lo a levar o filho até a cidade de Lomé. E aquele professor, né, ajudou. E eles foram na carroceria de um caminhão velho. Foi para um hospital, né, na cidade de Lomé. Lá ele encontrou o tio. E o tio levou ele no médico. E realmente, quando chegou lá, o médico fez vários exames e pediu, né, para fazer um exame de sangue. E ele mostrou para o pai de Coaci que no sangue, né, no microscópio, ele conseguia ver pequenos vermes circulando no sangue de Coaci. Ele disse, olha, isso aqui é a filária. E esse resultado do exame mostra que ele teve várias picadas, né, do mosquito. E lamento dizer, eu tenho uma notícia muito triste para dizer para o Senhor. E só no próximo capítulo a gente vai saber.